Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, verso de 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados dos seus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Esse blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Senhor, nós pedimos nesse momento, Senhor Deus, a tua graça sobre nós, de maneira que o Senhor, na pessoa do teu Espírito, ó grande Deus e Rei, abra nossa compreensão da palavra do Senhor, alimenta a nossa alma, fortaleça a nossa fé, conduza-nos, Senhor, para os teus pés, rendendo-nos a Ti. E peço também ao Senhor que tenha misericórdia de minha vida, de maneira que, como instrumento do Senhor neste local, para trazer a palavra do Senhor, que eu consiga, Senhor Deus, realizá-la com fidelidade, segundo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, permitido ao meu entendimento, de maneira que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios lhes sejam agradáveis, de maneira que a igreja do Senhor seja fortalecida e edificada, e principalmente que o nome do Senhor seja glorificado, Senhor Deus. Tudo isso eu lhe peço no nome do teu Filho eterno, nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse momento do capítulo de número 9, nós vamos encontrar aqui dois novos princípios, duas novas verdades que o Senhor Jesus Cristo está apresentando, ou melhor, que Mateus, na intenção da qual ele escreve o Evangelho, quer demonstrar quem é Jesus, né? Lembrem-se, nós passamos pelo Sermão do Monte, e no Sermão do Monte vimos o rei que veio instituir o seu reino, anunciando acerca da sua lei e como verdadeiramente os homens cumpririam esta lei, não segundo o ensinamento dos fariseus, dos mestres da lei, aquilo que aprendiam nas sinagogas, mas segundo o próprio Deus estava lhes ensinando, porque o Senhor com autoridade dizia: eu, porém, vos digo. Depois disto, nós vemos Jesus então realizando sinais esses que, segundo a lei do Senhor, os profetas, eram sinais da vinda do reino. Então ele curou enfermos, ele de fato, pelo poder da palavra, fez com que não apenas por toque a pessoa próxima, mas também aquele que estava distante fosse curado. Ele mostrou domínio sobre os demônios, apresentando toda a sua autoridade. E nós vimos no domingo passado que pela boca dos demônios de fato foi anunciado: ó Filho de Deus, de maneira que os discípulos ali presentes perceberam e tiveram de forma mais clara, né, quem é o Senhor Jesus, segundo aquilo que entendo ser o propósito de Mateus, e aquilo que eu entendo ser necessário para nós como igreja, conhecermos cada dia mais quem é o Senhor Jesus e o que Ele nos chama, né, a viver no seu reino. Hoje nós vamos perceber mais claramente, né, um ponto fundamental da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria hoje fazer algo diferente e trazer uma ilustração. Imagine que
pretendam fazer uma grande viagem. Está chegando o verão, vão para o Algarve. Imagina então que organizam-se para viajar para o Algarve, as malas, né, as roupas, prepara a saúde, vão aproveitar a praia, o calor no Algarve, juntam um bom valor em dinheiro para poder desfrutar ali de restaurante, de hotéis, de todas essas coisas. As malas estão prontas, a saúde está em perfeita condição, o bolso está recheado com notas e a grande expectativa de chegar no Algarve e desfrutar daquelas praias. Quando vai para o central da caminhonagem e de repente entra bem na entrada da carrinha do autocarro, percebe, não comprou o bilhete. A carrinha está cheia e tudo parecia estar perfeito, mas algo essencial e fundamental ficou para trás, ficou esquecido. Não tinha o bilhete para entrar na carrinha e ir para o Algarve. Perceba que aqui nós vamos encontrar algo bem parecido com essa ilustração. Por quê? Acompanhe comigo. Inicialmente, no versículo 1, nós temos a palavra que diz, né, que o Senhor Jesus, ao entrar no barco, passa para o outro lado, né, retornando para a região de Cafarnaum, ali na Galileia, e estando em casa. E no versículo 2 apresenta então uma situação. Diz, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Esse paralítico, segundo o relato de Marcos e Lucas, esse homem foi levado até Jesus, carregado por 4 outros homens. Ele estava num leito, muito provavelmente algo feito de maneira que 2 pessoas à frente e 2 atrás carregassem aquele homem. Eles colocaram ali de alguma forma, de maneira que ele pudesse ser transportado até Jesus. Mateus, ele resume a história, não enfatizando a maneira com que esses homens levaram o paralítico à presença de Jesus. O contexto, então, né, eles vão até Jesus, Jesus está na casa ensinando, no entanto, uma multidão estava ali naquela casa, de maneira que estava impossível de adentrarem pela porta e chegarem até Jesus com aquele paralítico. O que então eles pensam em fazer? Eles sobem pelo telhado, abrem o telhado, né? Alguns dizem que o telhado daquelas casas era feito de uma mistura de palha e barro, então eles tiveram que abrir um buraco, né? Se aquela casa exatamente era assim ou não, Mateus, Marcos e Lucas, eles não têm a preocupação de relatar isso. Mateus, principalmente, nem relata esse fato. Marcos e Lucas é que o fazem e nos dá entendimento daquilo que aconteceu. Então, esses homens sobem ali por uma escada, de alguma forma, sobem ao telhado. Chegando ao telhado da casa, eles abrem um buraco no telhado e, de alguma forma, eles descem o paralítico justamente ali onde estava o Senhor Jesus Cristo. E aqui é o que acontece nesse contexto. Perceba, nós vemos ali algo que é a disposição daqueles homens para levar diante de Jesus aquele paralítico. Não sabemos se são parentes ou se são amigos. O texto não se preocupa com essas coisas. No entanto, diz que eles vão até Jesus e fazem com que o paralítico chegue à presença do Senhor Jesus. E aqui nós vemos então algo fantástico acerca daquilo que o Senhor Jesus Cristo vai fazer. Por quê? Versículo 2, ele apresenta aqui o perdão do pecado daquele paralítico. Veja, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Perceba, primeiro ponto de fé que eu encontro nesse texto é a fé em relação ao que Jesus poderia fazer com a paralisia.
Porque vejam bem, Jesus estava curando inúmeros enfermos. Jesus estava expulsando demônios. Jesus já havia demonstrado o seu poder, de maneira que eles levavam à presença dele endemoniados, enfermos, todo tipo de situação, e que o Senhor Jesus Cristo estava libertando e curando. Então, um dos pontos da fé desses homens foi o fato de que Jesus iria curar, poderia fazer algo por aquele paralítico. Outro ponto aqui já é a fé, a certeza de que aquilo daria certo. Eu não sei, nenhum deles se preocuparam em dizer se nesse momento os discípulos haviam contado para muitos o que Jesus já havia feito com com o criado do centurião, o que Jesus já havia feito com a tempestade, o que Jesus já havia feito com os endemoniados, né, lá na região de Gadá. Veja, é tão interessante porque quando Jesus, antes de viajar, da primeira viagem, diz, vamos para o outro lado, e eles então têm a tempestade, e no meio da tempestade eles se entram em desespero, e o Senhor Jesus, cadê a fé de vocês? Ele diz, acalma-se, tempo, né, vento, aquieta tudo, e tudo fica em bonança. Perceba que nessa mesma situação, eles tornam a pegar o barco e voltam, né, para o outro lado, porque entende-se que eles estavam na região, foram a Gadá e depois retornaram, né, já sem temor. Por quê? Entendo eu, o texto não deixa claro, mas a gente entende, olha, eles estavam com Jesus e perceberam, olha, com Jesus, mesmo que venha a tempestade, não vamos nos preocupar mais, já entendemos que Ele tem domínio sobre todas essas coisas. Talvez esses amigos ou esses familiares disseram, olha, o Senhor tem domínio até para fazer com que esse telhado não caia conosco todos lá embaixo e que descer o paralítico vai dar certo. Talvez até isso mesmo estava em seus corações. No entanto, o que o Senhor faz, diferente de todos os outros momentos em que as pessoas levam até Jesus e dizem, Senhor, eu quero que o Senhor me cure, Senhor, por favor, cure, né, ao meu criado. O Senhor aqui, Mateus não diz que os homens falaram algo ou que o paralítico pediu algo. O próprio Senhor diz. E esta palavra do Senhor é o que entendo ser o ponto principal deste momento do que Mateus está nos apresentando. Por quê? Voltando aí no versículo 2, vendo-lhes a fé, ele está falando da fé das pessoas, ele diz ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Veja, há aqui um ponto de fé que não está explícito no texto, mas que nós entendemos segundo as Escrituras. O Senhor Jesus, por conhecer o coração do homem, e nós vamos ver isso aqui mais abaixo, ele provavelmente, o texto não deixa claro, mas é óbvio que ele conhecia o coração daquele paralítico, sabendo que aquele paralítico tinha em seu coração temor a Deus e era ciente da sua condição de pecado perante Deus e muito provavelmente aguardava nas promessas dos profetas a vinda do Messias, o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco. Aquele paralítico, ele provavelmente tinha no seu coração a esperança da vinda do filho de Davi, o rei, que de fato traria sobre o seu povo, né, perdão dos seus pecados. Ele provavelmente conhecia bem o livro de Isaías. De maneira que o Senhor, ao ver-lhe o coração, diz, os teus pecados estão perdoados. Por isso, filho, tenha bom ânimo. O que ele está dizendo para aquele homem? Olha, você agora tenha coragem. A palavra bom ânimo, algumas traduções traz como tenha coragem, porque ela tem
uma relação com coragem, com bom ânimo, tenha boa disposição, tenha em frente, porque os teus pecados foram perdoados. Veja, um detalhe. O paralítico e as pessoas que os levaram até Jesus esperaram que o paralítico fosse curado. Jesus, ele não curou aquele paralítico de imediato, mas ele trouxe para aquele homem aquilo que ele verdadeiramente precisava e aquilo que verdadeiramente o seu coração almejava: a salvação, o perdão dos seus pecados. De maneira que mesmo que ele voltasse para casa paralítico, o resto da sua vida seria uma vida de coragem, de satisfação, de gozo, porque mesmo paralítico glorificaria a Deus e alegraria no Senhor, porque teve os seus pecados perdoados. Agora, por que eu digo que esse aqui é um ponto principal? E por que eu digo que, da mesma forma que nós podemos olhar para isto e perceber que nós também, muitas vezes, queremos chegar na presença do Senhor para que o Senhor resolva o nosso problema físico, material, não levando em consideração o nosso principal problema, que é a culpa do nosso pecado. Aquele paralítico poderia voltar, mas o seu principal problema já teria sido resolvido: o perdão dos seus pecados. Se nós fôssemos para o Algarve, eu pensei é muito raro eu fazer isso, pensar numa ilustração, mas vai para o Algarve, se tenha bilhete, vai. Mesmo que tenha pouco dinheiro, pouca roupa, pouca bagagem, mas estaria no Algarve. Mesmo que estivesse paralítico o resto da vida, entraria nos céus. Agora veja bem, ali presente estavam fariseus, mestres da lei, homens conhecedores das Escrituras. E uma das coisas que esses homens sabiam era que somente Deus pode perdoar pecados. Isto é claro porque tanto lá no livro dos Salmos, apresenta acerca da questão do perdão de pecados. No Salmo 103, versículo 12, vemos que somente Deus pode afastar de nós as nossas transgressões. Somente Deus pode afastar de nós as nossas transgressões. Quando Jesus diz para aquele homem: estão perdoados os teus pecados, não é uma questão de dizer estão perdoados aquilo que você já cometeu. A tua dívida toda está perdoada. Todos os seus pecados, toda a sua dívida, tudo aquilo que de fato fez com que você encontrasse-se culpado diante de Deus, tudo está quitado. O Salmo diz: só Deus pode afastar de nós as nossas transgressões. Isaías capítulo 1, versículo 18, o Senhor diz que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E no capítulo 43 ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aqueles mestres da lei, eles sabiam, nas Escrituras afirma: somente Deus pode perdoar pecados. Por isso, o que fizeram aqueles homens? Veja aí no versículo de número 3. Diz: mas alguns escribas diziam consigo, ou seja, o que é dizer para si? É pensar. Eles estavam pensando, Os escribas pensaram: este blasfema. Mateus, ele é bem curto nas palavras. No entanto, Marcos e Lucas, eles são um pouco mais explicativos. Eles dizem que os fariseus estavam pensando justamente isso.
Jesus blasfema. Por quê? Porque só Deus pode perdoar pecados. Quem é Jesus? E aqui nós vemos Jesus então dizendo no versículo de número 4, Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? O nosso Senhor onipotente, onisciente, conhecedor de todas as coisas, por isso eu disse, ele provavelmente conhecia o coração daquele paralítico, daquele homem, e sabia que no coração daquele homem havia temor a Deus. Era um perfeito judeu, aguardando a vinda do Senhor e esperando a salvação no Senhor. O Senhor então anuncia a ele a sua salvação. Aqui o Senhor, de fato, conhecendo o pensamento dos homens, soube o que estava na mente daqueles fariseus, daqueles mestres da lei, daqueles escribas. E aqui então, versículo de número 5, ele traz uma palavra dizendo o seguinte: pois qual é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Por que ele faz essa pergunta? Veja, para aqueles mestres da lei, é impossível dizer, estão perdoados os seus pecados. Por quê? Porque eles sabem que isto só é possível a Deus. Esse é o primeiro ponto. Seria impossível para um mestre da lei, para um judeu, para um homem qualquer dizer, estão perdoados os seus pecados. Veja, eles interpretaram Jesus como sendo um blasfemo, porque estava fazendo aquilo que só Deus poderia fazer. Por isso, para eles, seria imensamente difícil dizer, estão perdoados os seus pecados. Até porque, lembre-se, o Senhor Jesus Cristo, na sua obra, e somente pela sua obra, pôde trazer perdão. Que fez a sua obra? Como foi a sua obra? Humilhação, de maneira que se fez carne, habitou entre nós, ele se entregou à morte, ressuscitou e subiu à direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso. Esta obra é a única possível e necessária para que o homem encontre então salvação e perdão de pecados. Nenhum homem poderia então dizer, estão perdoados os seus pecados. Nós podemos perdoar uns aos outros, nós devemos perdoar uns aos outros. Nós devemos de fato sermos misericordiosos de maneira de apresentar, perdão ao outro que nos ofende, mas livres da culpa diante de Deus, somente Ele. Então era impossível para um homem dizer, estão perdoados seus pecados. Mas também era impossível para eles dizerem a um leproso, a um paralítico, levanta, fique são. Até mesmo a lepra era impossível aos sacerdotes. Os sacerdotes não curavam as pessoas de lepra. O sacerdote apenas tinha o dever de certificar que a pessoa estava curada. A pessoa apresentava-se diante do sacerdote, o sacerdote fazia a avaliação para então certificar que ele estava curado e poderia então participar da santa convocação do templo. O sacerdote não curava as pessoas. Nenhum homem poderia dizer, levanta e anda. Então, por isso, o Senhor Jesus coloca diante daqueles mestres da lei, daqueles escribas, justamente essas duas questões que são impossíveis ao homem. Mas, para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, Jesus não apenas diz, estão perdoados seus pecados, mas veja, ele fala no versículo 6, final do versículo 6, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele diz, para que vocês saibam, no início do versículo 6, vamos lá. Ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para que vocês saibam que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Eu, o Senhor Jesus Cristo dizendo, né? O Senhor Jesus. Para que saibam que diante de vós está o próprio Deus, o Filho encarnado. Não apenas digo, estão perdoados os teus pecados, mas levanta, paralítico, pega a tua maca, o teu leito e vai para a tua casa. É interessante que essas três palavras usadas, a primeira está num tempo que nós chamamos do grego de passivo. O que é o tempo passivo? A pessoa, ela não faz a ação, ela recebe a ação. Por quê? Porque como Jesus poderia dizer para o paralítico, levanta, mandando, se o paralítico era paralítico? Ele necessitava que o Senhor Jesus fizesse algo por ele. Por isso, quem dá a ordem da realização é o Senhor Jesus. Na palavra, o paralítico ele está recebendo do Senhor Jesus. Então, ele se levanta pelo poder do Senhor Jesus. Mas agora em pé, aí o Senhor Jesus lhe dá duas ordens que ele pode cumprir. Qual é a ordem dada? Pega o leito e vai para casa. Isso o paralítico podia fazer. Agora veja bem, diante daqueles homens, estava ali o próprio Senhor demonstrando ser o Todo-Poderoso para perdoar pecados e para curar a enfermidade. Diante dos olhos daqueles homens, estava ali, diante deles, aquele que se mostrou Deus. E qual foi a reação, mais uma vez, dos homens? Em Gadá, o foco dos homens estava em quê? Nos porcos. Preferimos os porcos, preferimos a nossa riqueza do que o Senhor a libertar aqui os endemoniados. Aqui nós percebemos que tantos os escribas quanto a multidão, ela também não reconhece ao Senhor Jesus. Veja no versículo 8. Vendo isso, as multidões possuídas de temor glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O que ele quer dizer com isso? Mateus está mostrando, olha, naquele momento, eles adoraram a Deus. Por quê? Porque são religiosos. E eles têm um Deus a quem eles adoram, a quem eles cultuam, a quem eles servem. E o que eles deram louvores e glórias a esse Deus? Deus, tu és maravilhoso, porque deu autoridade aos homens para fazer essas coisas. Eles não conseguiram ver Jesus de fato como Senhor, como Deus. Ainda olhavam como simplesmente um homem que de alguma forma recebeu essa autoridade do Senhor. Por quê? Mateus também não dá ênfase a isso. A ênfase dele é nos mostrar quem é Jesus. Mas no contexto nós sabemos, os homens andavam atrás de Jesus simplesmente porque viam curas. Muitos porque foram alimentados por pães e por peixes. Não andavam atrás de Jesus porque criam, eis o Messias, o Deus conosco, o Emanuel, o Salvador. Dessa forma, eu concluo dizendo primeiro, qual é a nossa busca no nosso Senhor Jesus? Qual é a real intenção do nosso coração quando nós clamamos ao Senhor Jesus? Nós sempre buscamos no Senhor Jesus, Senhor, livra-me da minha opressão, livra-me do meu sofrimento, livra-me da minha enfermidade, livra-me daquilo que me atormenta. Porque se nós buscamos isso, nós estamos preparando toda a nossa bagagem, todas as nossas condições para viajar. Entretanto, a verdadeira jornada e a habitação, no novo céu e nova terra, não será dada. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida, e perder a própria alma? De que vale de fato ter toda a riqueza desse mundo
e o resto da eternidade estar no inferno. De que vale aos homens pensar saúde plena e, no entanto, imaginar a eternidade em sofrimento pleno? Talvez, devido ao nosso coração, alguém até pense: mas era bom, né? Ter boa saúde, ter boas condições, estar livre de tantas dessas coisas. Talvez até por conta do coração, talvez até alguém pense: olha, seria muito bom se o Senhor me desse essas coisas, né? Perdão do pecado, a salvação, tá bem, mas eu ainda tenho muito para viver e era bom que Ele me desse isso, né? Cura, libertação. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar muitas pessoas que são muitos paralíticos, muitos que devido a algum acidente ficaram em uma situação de estarem acamados e que têm temor ao Senhor e que nunca deixaram de palestrar ou de dar testemunho do Senhor por conta da sua enfermidade. Muito pelo contrário, há pessoas que são chamadas para poder dar palestras motivacionais, mostrando que não é devido a uma paralisia ou uma enfermidade que o mundo acabou. E agora, por conta disso, eu não consigo mais viver. Deus, está tão difícil. A enfermidade simplesmente é uma condição desta vida. E muitos que são cristãos enfermos glorificam a Deus, justamente mostrando: olha, o Senhor está nos céus, Ele reina e Ele nos traz perdão dos nossos pecados. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que a gente pudesse entender, a primeira aplicação que eu trago desse texto. Que nós olhemos para o Senhor Jesus Cristo, de fato, como nosso Senhor, e se a nossa situação de vida, de saúde não está boa, pouco importa. O que nos importa mesmo é que nós estaremos com Ele na eternidade. Não coloquemos os nossos olhos nas situações desse mundo e nas buscas desse mundo. Que nosso coração esteja na alegria da nossa salvação. Segundo, que nós possamos observar e reconhecer bem claramente que todo tempo o nosso Senhor Jesus se mostra. Ele é Deus. Que não tenhamos dúvida, Ele é Deus. A sua obra expiatória, Ele realizou toda e de forma única e necessária para a nossa salvação. O Senhor Deus veio dos céus, se fez carne e entregou-se para pagar pelo nosso pecado. O sacrifício, o sofrimento, o derramamento do sangue dele na cruz foi para nos substituir. Porque nós é que deveríamos de sofrer e não sofrer para pagar na cruz, né, o nosso pecado. Veja bem, quando nós dizemos que Jesus Cristo morreu e derramou o sangue para perdão dos nossos pecados, nós estamos dizendo que o sacrifício dele, a morte dele, a entrega dele foi de fato substitutiva, porque o Senhor aceitou o sacrifício dele, de maneira que ele, sendo morto, mesmo não tendo cometido o pecado, seja imputada a nós a sua justiça. Não quer dizer que nós é que deveríamos estar na cruz numa possibilidade de, se eu tivesse sido morto, se alguém é levado à cruz e morre assim como Jesus morreu, os pecados dele estão perdoados e ele então vai para os céus. Não é isso. A questão de fato é, o homem encontra-se numa situação de que, independente de como venha a ser a sua morte, a sua eternidade está em condenação devido à inimizade com Deus. Por isso a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados vem do nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, assim como essas pessoas, nós temos que ter muito cuidado com conceitos que temos acerca de Deus e com aquilo que estamos a ouvir acerca do nosso Deus.
nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos do Senhor, porque pode ser que nós venhamos a negá-lo em algum momento. Assim como essas pessoas, essa multidão, não reconheceu a sua deidade, porque não tinha um entendimento claro ainda quem era Jesus, não lhes foi dado esse entendimento. Se nós não tomarmos cuidado, muitas vezes nós podemos criar um pensamento acerca de quem é o Senhor. Em muitos meios, Senhor é apenas aquele, o Senhor é apenas aquele que de fato traz ao homem que se arrepende e crê fartura, boa vida e prosperidade. Então, se esse é o Senhor, para essas pessoas não importa como, simplesmente importa o que elas vão alcançar. Se é por meio lícito ou ilícito, não importa. O que importa é, se o Senhor diz que serei próspero, eu vou ser próspero. E eu vou trabalhar pela prosperidade. E o Senhor vai trazer prosperidade. Não importa se para isso eu tenho que enganar alguém. Veja que o princípio, se não estiver fundamentado no Senhor, faz com que a ação, a obra, seja uma obra totalmente contrária à vontade do Senhor. Por isso, eu finalizo dizendo que nós tenhamos a cada dia compreensão clara do nosso Senhor Jesus, de quem Ele é, do que Ele requer de nós, do que nós precisamos de fato viver, de como Ele de fato quer que nós venhamos a viver. E se há algo que estamos a ouvir que nos desvirtua, que nos desencaminha, né, que mexe com a nossa percepção acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, que isso seja removido, para que não sejamos alimentados com aquilo que não é a palavra do Senhor.